Prezados e amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e que esta paz realmente esteja em cada coração e, como prometeu Jesus, não aquela paz que o mundo dá, mas a paz que vem de Deus, vem do seu divino Espírito Santo. Também estendo a minha saudação àqueles que nos acompanham neste momento através da internet, e fazemos um convite para que fique conosco até o término da nossa reunião, para juntos meditarmos nos ensinos desta igreja e crescermos um pouco mais espiritualmente. Irmãos, este momento para nós é um momento muito importante, porque é um momento que Deus, o nosso Pai, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles nos concedem a oportunidade de prestarmos a Deus e principalmente ao Espírito Santo do nosso Deus, a quem nós dedicamos esta reunião, o nosso louvor, a nossa adoração e glorificação. E cremos que Ele, em troca de tudo isso, Ele nos concede da Tua bênção, da Tua graça e principalmente sabedoria e entendimento. Irmãos, vamos então dar início à nossa reunião de oração. E para isso eu convido que, por gentileza, os que estão assentados, que se coloquem em pé. Vamos cantar o hino do nosso inário de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Todos em sentido de reverência, irmãos, vamos neste momento orar. Vamos suplicar a bênção, a graça e também a direção da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para todo o transcorrer da nossa reunião. Santíssimo Deus e nosso Pai Celestial, neste momento nós, os teus filhos, aqui nos dirigimos a esta Santa Igreja Apostólica, com o objetivo principal no nosso espírito de prestarmos ao Senhor e principalmente ao Teu Divino Espírito Santo, o nosso culto de louvor, adoração e glorificação. Honramos, glorificamos também ao Senhor Jesus, nosso Mestre, o nosso Salvador, a quem nós devemos a nossa vida. Também a Mãe Virgem Maria e a Senhora, Santa Avó Rosa Bendita, nosso Espírito Consolador. Também prestamos à Senhora a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa glorificação sincera em mais esta oportunidade. E ao Senhor, Santo Profeta Irmão Aldo, aqui estamos nós também, no Teu santo nome, reunidos para prestarmos a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, mas também ao Senhor, como profeta de Deus, como nosso pastor, por excelência, nesses dias presentes. Portanto, ao Santo Profeta Irmão Aldo, receba também o nosso louvor, a nossa adoração e glorificação. E suplicamos ao Senhor a Tua bênção, a Tua direção, a Tua sabedoria para todo o trabalho que aqui nós iremos realizar. Também pedimos, Santa Avó Rosa Bendita, a Tua bênção, a Tua direção para esta reunião. E suplicamos que a Senhora do alto dos céus, através dos Teus santos e anjos, que cremos que aqui já estão conosco, abençoe a todos nós, abençoe
todo o transcorrer desta reunião. E também abençoe aqueles que nos acompanham neste instante através da internet. Que a tua bênção, a bênção e a graça do santo profeta irmão Aldo, de Jesus e da Mãe Virgem Maria, sejam uma realidade neste momento, em nosso meio, sobre nós, a recair com as chuvas de bênçãos e graça, juntamente com as virtudes preciosas do Espírito Santo do nosso Pai Celestial. Por tudo, Santa Vó Rosa bendita, por mais esta reunião que estamos iniciando, por mais este momento, pelas bênçãos que cremos que está nos concedendo, nós te agradecemos. Agradecemos também ao Senhor Santo Profeta irmão Aldo e declaramos, portanto, iniciada a nossa reunião de oração. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino do nosso inário de número 82, Espírito Santo de Deus. Ó Santo Espírito Divino Consolador, a Igreja Apostólica te adora. Uma voz está soando com toda a autoridade, seu poder manifestando. Todos que ouvem com fé, a hora milagrosa
logo sentem o poder desta Santa poderosa. Na vida dos que creem, seus milagres vão se dando. Em lugares tão distantes, suas bênçãos derramando. E os ouvintes do programa A Hora Milagrosa logo sentem o poder desta Santa poderosa. Milhares são aqueles que vão testemunhando o poder da Santa Voz, suas vidas operando. Isso assim de cada dia vai a Hora Milagrosa, divulgando o poder desta Santa poderosa. parei à beira do caminho, sentei, cansado das lutas que enfrentei, sem forças para seguir, pensei em desistir. Das obras de Deus então lembrei, no passado avistei uma cidade em chamas. Sua história eu conhecia, uma estátua de sal ali jazia.
tropeçado, levantei, a Deus logo clamei. Destino tão amargo e cruel para mim não queria. Ao horizonte mirei, então cantos de vitória escutei. Um povo feliz caminhava, a paz ali reinava, seguindo os passos de um profeta. Grande poder o rodeava, Aldo, Santo Aldo me chamava. Pois Deus está com ele, e miragens não irão me enganar. Todo o poder lhe foi dado, e pela fé me sinto amparado. Um povo feliz caminhava, a paz ali reinava, seguindo os passos de um profeta. Grande poder o rodeava, Aldo, Santo Aldo me chamava.
está com Ele, e miragens não irão me enganar. Todo o poder lhe foi dado, e pela fé me sinto amparado. Meu destino agora é certo, pelo caminho que Jesus traçou. Santo aldeia vitória, e um dia na glória com Deus estarei. Irmãos, antes de ouvirmos a próxima apresentação do coral que está preparada, eu quero ler para os irmãos um depoimento de fé, onde diz assim: a nossa irmã Odete Antunes dos Santos Camargo, da Congregação de União da Vitória no estado do Paraná, prestou seu depoimento de fé em sua carta de 21 de junho de 2022, assim testemunhando: meu filho William Jungles de Camargo, no dia 28 de setembro, saiu para trabalhar com um trator. Porém, durante o trabalho, o trator tombou em uma ribanceira. No momento, ele tentou pular do trator, mas ficou enroscado na máquina. E a mesma veio a tombar por 3 vezes e foi acidentado. Quando fiquei sabendo do acontecido, em oração e com muita fé, entreguei meu filho nas mãos de Deus, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima e do profeta Santo Irmão-Aldo, que o livrassem da tragédia. Então o levamos ao pronto-socorro e ele precisou passar por cirurgia de emergência, pois havia fraturado o fêmur, a pélvica e deslocado o cotovelo. E foi encaminhado para UTI, pois perdeu muito sangue e seu estado era grave. Porém, eu sempre confiando em nossos santos, com certeza que tudo iria ficar bem. Meu filho passou por mais 2 cirurgias e graças aos nossos santos, com 3 meses ele já estava caminhando e ficou perfeito, com saúde. Agradeço a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, e ao profeta Santo Irmão-Aldo, por terem livrado o meu filho da morte. Assinado a nossa irmã Antunes dos Santos Camargo. Ambos residem em Cruz Machado, no Paraná. Fica aí, irmãos, este depoimento, mas este milagre na vida deste nosso irmão, não só para comprovar o grande poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão-Aldo em nos livrarem dos males, mas principalmente também para aumentar a nossa fé nestes santos de Deus. A seguir nós iremos ouvir um hino, será apresentado em solo, o título: Guie os meus passos, Irmão-Aldo.
passado, rei Davi, a Deus assim exaltava. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me faz repousar em pastos verdejantes, me leva até as águas de descanso, me refrigera a alma, me guia pelos caminhos da justiça, ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque junto a mim estará o Senhor. Hoje com convicção entoo as palavras de Davi, por Deus com sabedoria, amor e misericórdia, para que nada viesse faltar e suas palavras eu pudesse escutar. Um poderoso profeta criou, irmão Aldo, santo profeta amado. Hoje o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E os meus passos, irmão Aldo, ilumine a minha vida, para que eu possa a tua graça sempre alcançar e o seu nome exaltar. Guie os meus passos, irmão Aldo, ilumine a minha vida, para que os meus dias sejam de alegria, para que em tudo em minha vida a Deus eu possa alegrar. Que os meus passos, irmão Aldo, ilumine a minha vida, para que eu possa a tua graça
sempre alcançar e o seu nome exaltar. Guie os meus passos, irmão Aldo, ilumine a minha vida, para que meus dias sejam de alegria, para que em tudo em minha vida a Deus eu possa alegrar. Guie os meus passos, irmão Aldo, ilumine a minha vida, para que um dia, junto à Virgem Maria e a Santa Avó Rosa, na glória de Deus, junto a Jesus, eu possa viver. Como é bom ter certeza que está sempre ao meu lado, um anjo enviado por Deus para me dar todo amparo. Mesmo que na minha estrada venha surgir algum empecilho, eu não temo nada, porque eu tenho um anjo comigo. Durante o meu caminhar, algum espinho pode nascer, tentando me fazer parar e minha fé enfraquecer. Na vida nem tudo são flores, existem espinhos para nos ensinar. E vivendo os ensinos do anjo, os espinhos da vida não me arranharão.
como é bom ter certeza. E este anjo está sempre comigo, me fortalecendo nas minhas fraquezas e me livrando de todo perigo. Mas para ter tanta certeza e merecer esta bênção do céu, é preciso crer com firmeza em tudo ao anjo, irmão Aldo, ser fiel. Muito bem, irmãos. Agradeço aí em nome da Santa Vó Rosa, profeta Santo Irmão Aldo, a colaboração dos nossos irmãos do coral, dos músicos regentes, por estes hinos que apresentaram nesta reunião. Nós iremos agora meditar na mensagem do nosso boletim. É um momento também muito importante, porque as nossas reuniões, elas seguem uma modalidade que foi nos dada pelos céus. Então, Deus, o nosso Pai, Jesus, eles revelaram a Santa Vó Rosa como deveria ser realizada as nossas reuniões, os nossos sacramentos e assim por diante. Então, eu sempre digo que nas nossas reuniões, as nossas mensagens têm um valor muito grande. Assim como as apresentações do coral também têm o seu valor. Então, são pesos iguais. Não é que, vamos dizer, olha, a mensagem tem mais valor do que os hinos, ou os hinos têm mais valor do que as mensagens, não. Valem a mesma forma. Então, nós precisamos atentar a isso, porque às vezes existem muitos que se desligam após as apresentações do coral. Às vezes desligam e aí não prestam tanta atenção nas nossas mensagens. E eu passo a ler para os irmãos a mensagem cujo título é O Valor da Nossa Fé e a Confiança nas Virtudes e Poder do Santo Irmão Aldo para a nossa vida espiritual. Estimados irmãos, todos nós temos aprendido em nossa igreja que somente herdará os céus e toda a sua glória
um povo que seja inteiramente santificado, consagrado e unido num só espírito e numa só fé, ou seja, numa só doutrina. Portanto, se não houver a perfeita união de espírito do povo apostólico, ninguém herdará os céus. Foi por isso que Jesus, nosso Senhor, antes de subir aos céus vitorioso, rogou a Deus o Pai, pedindo-lhe para que a sua igreja fosse unida, como ele e o Pai são unidos, dizendo, para que eles, isto é, a igreja, seja um, como nós somos um. Esta foi e é até hoje uma das maiores lutas que o nosso santo irmão Aldo enfrentou. E atualmente em espírito vem lutando, junto com a Santa Vó Rosa e com todo o poder celestial, para que o povo apostólico alcance esta perfeição de ser unido em todo o trabalho da nossa igreja, e unido em espírito, se amando com um amor sincero e puro, onde deve reinar a paz, como ela nos céus. Por conseguinte, o santo irmão Aldo, juntamente com a Santa Vó Rosa, com Jesus nosso Senhor, com Maria Santíssima e os santos e anjos, lutam para unir os corações, a família, os pais, os filhos, os obreiros, os coristas, os regentes, os pastores, enfim, todos os que servem a igreja, e que todos sejam como ele, santo irmão Aldo foi e é com a Santa Vó Rosa, unidos, de tal maneira que alcançou a mesma natureza divina e os mesmos dons que levou a nossa igreja a ter o extraordinário crescimento em todos os sentidos, na parte material e principalmente na parte espiritual e no pleno conhecimento do Evangelho do Reino dos Céus, que Jesus nos deu através da Santa Vó Rosa e do seu glorioso ministério, como profeta de Deus e nosso santo pastor. Vejam, irmãos, o valor da união entre a Irmandade Apostólica, pois o nosso santo irmão Aldo, em 44 anos, unido à Santa Vó Rosa, a Jesus, nosso Senhor, à Virgem Maria Santíssima e a todo o povo apostólico, levou a nossa igreja ao crescimento que chegou. Se todos nós formos unidos numa só fé e num só espírito, e fizermos todo o esforço para ajudarmos a estes santos poderosos, para o crescimento da nossa igreja, nossa vitória será muito grande, para a glória de Deus, o nosso Pai, e do seu amado Filho Jesus, nosso Senhor. E grande será o galardão de cada apostólico, tanto aqui na terra como nos céus. Assim como a Santa Vó Rosa glorifica a pessoa de Jesus, também o nosso santo e querido irmão Aldo sempre glorificou a nossa Santa Vó Rosa. Estava fisicamente entre nós, por isso foi o grande vencedor. Vejam e meditem no importante valor do ministério que o santo irmão Aldo exerceu fisicamente entre nós, e que deu a Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e ao nosso Deus o Pai, vitórias gloriosas, e que atualmente vem repercutindo em muitos corações, até de pessoas que não são apostólicas, mas que estão crendo em nosso santo irmão Aldo, como estamos divulgando no programa A Hora Milagrosa, através do rádio e da internet. Por isso, nos céus, ele foi e é muito amado, pois levou a nossa igreja para uma perfeição extraordinária, e juntamente com a Santa Vó Rosa, realizou grandes milagres, e obras muito maiores serão realizadas para a glória de todo o poder celestial. Portanto, nós, povo apostólico, precisamos nos esforçarmos a cada dia mais e entender o valor da pessoa do santo irmão Aldo, seu glorioso ministério de pastor do rebanho de Jesus, nosso Senhor, e da Santa Vó Rosa.
Há um fato muito importante no ministério do nosso Senhor Jesus, que ocorreu quando uma mulher samaritana queria saber quem era ele. O Divino Mestre, então, lhes respondeu: se tu conhecesses o dom de Deus, tu lhe pedirias e ele te daria da água da vida, que jorra para a vida eterna. Entretanto, o Santo Irmão Aldo, juntamente com a Santa Vó Rosa, também fazem parte deste dom de Deus e podem, junto com Jesus, o glorioso Senhor da vida, saciar a sede espiritual de todos os que buscam em nossa igreja essa água da vida, que emana do trono de Deus, o nosso Pai Celestial, para o seu povo, que é a poderosa doutrina do Evangelho e do Reino dos Céus, que Jesus nos deu através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para que cada apostólico busque mais sabedoria para o seu viver, e os nossos pastores, obreiros, regentes, músicos e coristas tenham toda a sabedoria dos céus para exercerem o seu ministério para a glória de Deus e destes santos poderosos. Todos os nossos amados irmãos devem buscar esta perfeição espiritual nos ensinos preciosos que nos deu o Santo Irmão Aldo, cujos preceitos nos vieram de Jesus através da Santa Vó Rosa para a santificação do povo apostólico. Estes ensinamentos preciosos estão publicados no site da igreja em doutrina e nos boletins da nossa igreja. No próximo dia 5 de maio, comemoraremos a grande vitória do Santo Irmão Aldo, ao ser levado aos céus para receber a coroação de Santo Pastor do rebanho de Jesus nosso Senhor. E juntamente com a Santa Vó Rosa, com os santos apóstolos, santos profetas e todo o poder celestial, continuar lutando para que a nossa igreja possa alcançar a sua grande vitória de levar almas preciosas para viver eternamente no reino celestial. Portanto, convidamos a todos os nossos irmãos que puderem vir em nossa sede nos dias 3 a 7 de maio para participarem conosco da festa da comemoração da grande vitória do Santo Irmão Aldo. Orientamos também todas as nossas congregações a realizarem esta festa de louvor e adoração a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por esta grande vitória. Irmãos, está aí esta mensagem, acredito que bem esclarecedora, e se nós ouvirmos com bastante atenção, podemos então já adquirir mais conhecimento, mais fé, através destas palavras. Porém, como faz parte das nossas reuniões, do nosso trabalho, eu quero ainda falar alguma coisa a respeito deste assunto, principalmente para colaborar com cada um, para que possam entender o ministério do Santo Irmão Aldo e também aprimorar a sua fé neste santo de Deus, o qual esteve fisicamente entre nós. Irmãos, a nossa fé no nosso Santo Irmão Aldo, ela é indispensável na nossa vida. Isto, se quisermos vencer, se quisermos um dia chegar diante de Deus como um vencedor e ganhar dele a coroa da vida. Irmãos, e por que essa nossa fé e essa nossa confiança nele, Santo Irmão Aldo, é indispensável? Porque, irmãos, nós só conseguiremos obedecer, dar valor aos ensinos desta igreja, ministrados por ele, Santo Irmão Aldo, e deixado para nós como um legado, se nós confiarmos nele. Porque imagina os irmãos, vamos fazer aqui um exemplo, imagina os irmãos se nós temos lá no nosso círculo social, alguém que nós não confiamos nessa pessoa. E essa pessoa chega então a nós e nos conta algo ou nos fala algo. Nós não iremos confiar, porque nós não confiamos naquela pessoa.
como nós iremos confiar nas suas palavras? Então observe, irmãos, que na vida desta igreja se dá o mesmo. Então aqueles que não confiam no santo irmão Aldo, irmãos, com certeza, também não conseguem obedecer a doutrina e a disciplina apostólica, porque não confia no santo irmão Aldo. Então a nossa confiança, a nossa fé nele, santo irmão Aldo, é indispensável na nossa vida. Porque esta fé, é esta confiança que nos aproxima a cada dia mais de uma vida mais justa, uma vida reta. Por quê? Porque nós apoiamos a nossa conduta, a nossa vida, nos exemplos do nosso santo irmão Aldo, na maneira como ele agiu, na maneira como ele conduziu esta igreja, na maneira como ele resolveu as situações embaraçosas da nossa igreja. Então tudo isso são exemplos para nós. E se nós olharmos então os exemplos de vida do nosso santo irmão Aldo, então com certeza nós também trilharemos o caminho reto que nos conduz ao reino dos céus. Então, esse é o primeiro ponto. Precisamos confiar muito no nosso santo irmão Aldo. Crer nas suas palavras, crer nos seus ensinamentos, para que na nossa vida possa então, como diz aqui a palavra que foi transcrita aqui no boletim, possa jorrar esta fonte de água da vida. Eu ainda, irmãos, estava aqui me lembrando, quando eu li esta palavra, esse parágrafo aqui, a respeito desse ensinamento de Jesus, eu ainda estava me lembrando. Há pouco tempo eu estava assistindo uma reunião de um pastor, e ele ainda citou que certa vez o irmão Aldo disse: eu tenho muito para dar, eu tenho em minhas mãos, eu só espero que a pessoa mereça e que peça. Então observe que o nosso santo irmão Aldo, ele tinha já fisicamente em nosso meio toda esta autoridade, todas estas virtudes, todos esses dons em suas mãos, para dar a quem quer, que busque, que mereça. Então observe, irmãos, que hoje, nos céus, nós cremos, pelo menos eu creio, que o nosso santo irmão Aldo, ele tem muito mais facilidade, muito mais autoridade de nos dar esses dons, de conceder a nós esses dons. Agora nós precisamos buscar, nós precisamos merecer esses dons. Dom da sabedoria, dom do discernimento, dom do conhecimento, o dom da fé. Então tudo isso, irmãos, o nosso santo irmão Aldo tem para nos dar. Ele recebeu de Deus este poder e esta autoridade. Eu ainda, irmãos, na reunião que realizei no último final de semana, eu ainda estava comentando com os irmãos a respeito de uma mensagem da missionária. Certa vez ela proferiu uma mensagem aqui na sede, e ela ainda disse: esta mensagem foi a pedido do irmão Aldo. Ela disse, o irmão Aldo pediu para que o povo apostólico creia mais nele, peça mais a ele, porque ele recebeu todo este poder, toda essa autoridade de abençoar os apostólicos, curar, resolver os seus problemas, mas ele estava encontrando dificuldade, exatamente por causa da dúvida que existia em muitos corações, e que não pediam a sua bênção, não clamava por ele, não suplicava por sua bênção, por sua graça. Então nós precisamos pedir para o nosso santo irmão Aldo, nas nossas orações, crer, confiar nele. Se porventura existe aqueles que ainda têm dificuldade em crer, peçam a ele, é o dom da fé. O santo irmão Aldo tem esse dom nas mãos, para conceder àquele que pedir com sinceridade. Dom da sabedoria, para termos sabedoria, como resolver os nossos problemas, como agir, como ajudar na obra da nossa igreja. O dom do discernimento, para nos ensinar como discernirmos o bem do mal, o que é certo e o que é errado. Tudo isto o nosso santo irmão Aldo tem para nos dar. Mas ele disse,
estou esperando pedirem, estou esperando merecerem. Então nós precisamos ir em busca destes dons, nós precisamos ir em busca dessas virtudes do nosso santo irmão Aldo, para que na nossa vida, irmãos, isso transforme a nossa vida, como diz a palavra do boletim, principalmente, irmãos, na união. Aqui no boletim ainda está escrito assim, que uma das coisas que o nosso santo irmão Aldo muito lutou foi pela união do povo apostólico. Irmãos, eu vou mais além. Eu me lembro de uma mensagem da missionária que ela disse: o que mais Jesus lutou no passado foi exatamente pela união daquele povo. E a missionária disse: Jesus voltou ao Pai e não pôde ver concretizado aquela verdadeira união entre aquele povo. E a missionária disse: se deu o mesmo na vida da Santa Avó Rosa. A Santa Avó Rosa lutou tanto em busca desta união, em busca desta perfeição. E a missionária disse: a Santa Avó Rosa subiu para os céus e não viu esta união sendo concretizada no meio do seu povo. E hoje, irmãos, quando a missionária citou esta mensagem, o santo irmão Aldo estava fisicamente entre nós. E hoje nós podemos completar. O santo irmão Aldo tanto lutou, tanto falou, foi para os céus, e essa união ainda não aconteceu. Agora, é juízo? Não, não é juízo. Jesus disse: pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então, irmãos, é hora de nós pararmos. É hora de darmos uma pausa na nossa vida e olharmos para aquilo que nós temos, para aquilo que nós recebemos de Deus, estes santos, e valorizarmos mais aquilo que nós temos. Irmãos, eu sei que, como eu disse, às vezes existem muitos que têm dificuldade em crer nisso. Existem muitos que recorrem a uma palavra de Jesus que está registrada nas Escrituras, quando Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E muitos se apegam tanto a este ensino, a esta afirmação de Jesus, e não creem em mais nada. Mas se esquecem que nessa mesma Escritura existe ensinamento de Jesus, que afirma: aquele que guarda os meus mandamentos fará a mesma obra que eu fiz, e obras maiores fará. Então é Jesus afirmando. Existe outro ensino de Jesus que ele fala, ele deixou bem claro: não é o discípulo maior do que o seu mestre, nem o servo maior do que o seu senhor. Mas se ambos forem perfeitos em obra, eles serão iguais. Então observe, irmãos, que Jesus deixou claro que a criatura tem condições de ser igual a Ele aqui na face da terra. É claro, no nosso caso, nós não vamos ter a mesma glória, nós vamos estarmos dotados de poder, mas a perfeição espiritual nós temos condições. E foi esta perfeição que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles alcançaram, ainda vivendo aqui na face da terra. Então é por isso que nós afirmamos: eles são, irmãos, os nossos exemplos. Irmãos, o maior privilégio que nós temos nesta igreja é contar com o nosso Santo Irmão Aldo como o nosso mentor, não só espiritual, mas também material. Quantos se lembram, eu creio aqui, irmãos, se não todos, a maioria, quantos recorriam ao nosso Santo Irmão Aldo quando ele estava fisicamente aqui entre nós, para resolver um problema de família, no casamento, no trabalho, uma opinião nos seus negócios? E o nosso Santo Irmão Aldo sempre estava pronto a lhes dar uma resposta, um conselho, a lhes mostrar um norte a seguir. E aqueles que seguiam, aqueles que ouviam, eram bem-aventurados.
Irmãos, na parte espiritual, nosso santo irmão Aldo, ele doutrinou, ele disciplinou, ele ensinou, ele preparou esta igreja. Então observe que nós, agora, não nos resta mais dúvida para crermos no nosso santo irmão Aldo. Aí muitos podem dizer, mas eu não conheci. Eu não conhecia o santo irmão Aldo. Irmãos, mas aí eu faço uma pergunta. E quem conheceu a Deus? Quem conheceu Jesus fisicamente? Então a nossa fé precisa ser firmada. A verdade. Então nós, principalmente nós, como povo apostólico, que tivemos esse privilégio de contar com o nosso santo irmão Aldo à frente desta igreja, num período de 44 anos, então nós precisamos valorizar isso. Irmãos, existe apostólico que teve uma vida toda, tendo à sua frente, como eu acabei de citar, como mentor da sua vida, um santo de Deus. Porque existem apostólicos que conviveram com a Santa Vó Rosa durante os 16 anos, depois 44 anos com o nosso santo irmão Aldo. Irmãos, agora eu lhes pergunto, isso não é uma glória? Não é um privilégio? Agora, e nós vamos desperdiçar isso? Só que nós precisamos ter em mente, irmãos, que com tudo isto, vem também, implica uma grande responsabilidade na nossa vida. Porque eu acabei de citar um exemplo do ensinamento da missionária, quando ela disse que Jesus no passado lutou muito pela união do povo. Aí muitos poderão pensar consigo e se acomodar e dizer assim, mas então, se lá no passado Jesus não conseguiu, então nós também não precisamos lutar. Não, precisamos. Porque o povo daquela época, os apóstolos, tiveram 3 anos Jesus à frente deles. Esta igreja, 44 anos o santo irmão Aldo, 16 anos a Santa Vó Rosa. Então temos bagagem, temos condições de fazer uma obra muito maior, muito mais numerosa do que aquele povo fez. Porque hoje nós temos tudo. Então, irmãos, nós precisamos ir em busca, resgatar esses valores na nossa vida. Porque, como eu ainda disse, irmãos, no apelo de ofertas, às vezes nós vamos cuidando da nossa vida, dos nossos afazeres, das nossas obrigações, e vamos deixando a parte espiritual de lado, vamos deixando a igreja de lado, e não procuramos ir em busca, fazer uma autoanálise na nossa vida, fazer um exame na nossa vida. Como está a minha obra? Como está a minha vida? No que eu posso melhorar? Principalmente, irmãos, em se tratando da união. Irmãos, uma coisa que dificulta muito a união é o individualismo e a busca, às vezes, por glória, por honra própria. E nós não estamos aqui para buscar a nossa própria honra, a nossa própria glória. Olhe o exemplo de Jesus. Jesus lutou nesta terra buscando a glória de Deus, do Pai. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles lutaram nesta terra e tudo fizeram para honrar e glorificar a Jesus, a Deus, a Mãe Virgem Maria. E agora nós, com tudo isso que nós temos, nós vamos ficar aqui, irmãos, às vezes brigando, discutindo, lutando para buscar a nossa própria glória, a nossa própria honra, e deixarmos os nossos santos, que tanto lutaram para que hoje fôssemos um povo escolhido. Será que nós vamos deixar tudo isso de lado e não darmos valor? Então, é tempo de reflexão, é tempo de pensarmos. Eu me lembro, irmãos, que o nosso santo irmão Aldo, ele disse certa vez, o tempo urge. Ele disse, o pecado, irmãos, se alastra de uma forma assustadora. E às vezes o apostólico que está debaixo do manto protetor dele, santo irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, às vezes não percebe isso. Então, não é que nós vamos ficar olhando por as tragédias, por aquilo que acontece no mundo, mas nós precisamos dar sim uma pensada nisso. E vermos a situação da criatura, das pessoas sem Deus. E precisamos lutar, porque diz o profeta Santo Irmão Aldo, a humanidade precisa do povo apostólico. E não é esse o nosso lema? Ainda resta uma esperança para o mundo. A esperança está em nós.
Então Deus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, a Mãe Virgem Maria, eles depositaram essa esperança em cada um de nós. Agora, se nós falharmos, irmãos, como será o dia do juízo, que nós chegarmos diante de Deus, diante da Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo? Será que nós conseguiremos enganá-los? Será que nós poderemos falar: Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, me perdoa, porque eu não sabia? Não tive a oportunidade de conhecer? Não tive a oportunidade de fazer? Irmãos, isso não terá espaço na nossa vida. Não terá espaço. E é por isso que o Santo Irmão Aldo sempre dizia, ainda no apelo de coleta ele disse: esta igreja não é brincadeira. Não é brincadeira. Jesus lá no passado, ensinando ao povo, eu não me lembro agora em detalhes, mas em outras palavras ele disse: se eu não tivesse vindo, vós não terias pecado. Mas como eu vim, agora vós terás pecado. Então observe, não é que Jesus veio trazer o pecado, mas ele veio abrir os olhos da humanidade para enxergar o certo e o errado. E isto se repete na nossa vida. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles vieram para abrir os nossos olhos espirituais. Então agora nós temos conhecimento do certo e do errado. Nós temos esse dom de discernimento. E nós precisamos fazer uso dele. Porque se nós abandonarmos de viver da maneira como nós queremos, irmãos, isso poderá custar caro na nossa vida. Poderá custar até a nossa própria salvação. Então nós precisamos, como eu disse, sempre ir renovando a nossa fé. E as nossas comemorações, elas têm esse objetivo. Principalmente agora, nós iremos comemorar no dia 5 de maio, a coroação do nosso Santo Irmão Aldo. Então são oportunidades que nos são dadas para que naquele dia, nesta comemoração, então façamos esta nossa reflexão. E renovemos o nosso voto de fidelidade, de bem servir a esta igreja, voto de fidelidade ao Santo Irmão Aldo, voto de mais fé, mais confiança nele. Porque como ele disse, eu tenho em minhas mãos para dar a quem quiser e merecer. E ele está esperando, irmãos, disso de cada um de nós. E nós não podemos desperdiçar a oportunidade. Então vamos, irmãos, abrir os nossos olhos espiritual. E vamos buscar mais aproximação de Deus. Vamos fugir mais do mundo, das coisas materiais. E vamos nos aproximarmos mais de Deus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria. Porque os irmãos observaram aqui a mensagem onde fala que o Santo Irmão Aldo muito lutou e continua lutando. Aí muitos poderiam pensar, mas ele não tem todo o poder, como que ele luta? Ele luta porque, irmãos, isso está em nossas mãos. Esta união depende de nós. Então é nós que precisamos buscar esta perfeição de espírito. E isso nós buscamos na doutrina, na disciplina. A missionária, certa vez, ela citou um exemplo muito claro a respeito da união. Ela disse assim, um soldador, por exemplo, pode ser um bom profissional, mas se dermos para ele 2 metais diferentes, ele não vai conseguir unir aqueles metais. Porque aqueles metais têm características diferentes, têm qualidades diferentes. E na nossa vida espiritual, irmãos, isso é da mesma forma. Então, como Deus pode unir um povo, porque essa união, quem promove é Deus através do seu Espírito, como Deus poderá promover a união no meio de um povo, onde cada um crê de uma forma, cada um vive de uma forma, cada um age de uma forma. Então, como eu disse, precisamos deixar o individualismo e ir em busca, irmãos, do coletivo. Porque a partir do momento que todos nós estivermos buscando esse mesmo objetivo, estivermos focados nesse mesmo objetivo, com certeza Deus, Ele fará esse grandioso milagre de unir verdadeiramente um povo, espiritualmente falando. Então, não depende mais da Santa Avó Rosa, não depende mais de Deus nem de Jesus. Eles
fizeram uma parte deles aqui na face da terra e continuam fazendo em nosso favor, em nosso benefício. Agora é nós que precisamos acordar. É nós que precisamos ir em busca desses objetivos. E precisamos buscar enquanto é dia. Existe um ensino de Jesus que fala assim: trabalhai enquanto é dia, porque virá a noite quando nada mais poderá fazer. E Jesus falava nesse sentido. Então nós precisamos buscar, precisamos trabalhar, precisamos lutar, precisamos fazer esta igreja crescer, enquanto nós temos vida, temos o fôlego da vida. Porque o dia que o nosso corpo tombar, irmãos, nada mais nós poderemos fazer, a não ser aquele que recebe um galardão muito grande de voltar a esta terra para ajudar a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo a guardar, a abençoar, a instruir o povo que aqui Deus preparou. Então pense, e façam assim, irmãos, para que esta união possa ainda ser uma realidade na nossa vida. Eu deixo aí, irmãos, estas palavras, essas recomendações, e que cada um guarde consigo e procure então lutar a cada dia. Irmãos, e procure guardar consigo as palavras, porque, irmãos, eu sei que às vezes nós ouvimos, estamos ali no calor daquela fé, estamos todos unidos, e nós às vezes fazemos voto, fazemos até promessa, e muitas vezes saímos desta porta, aí vem as coisas do mundo, as coisas materiais, e aos poucos vai tirando aquele brilho da nossa fé, vai tirando aquele brilho daquela responsabilidade que nós assumimos com Deus, e voltamos na estaca zero. Por isso que nós precisamos guardar, reter no nosso espírito tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós aprendemos nesta Santa Igreja Apostólica. E com certeza isso fará diferença na nossa vida. Amém. Irmãos, agora nós iremos passar para a parte da oração. Por isso eu convido que, por gentileza, os que estão assentados, que se coloquem em pé. Nós iremos cantar todos juntos o hino do nosso inário de número 176, reunidos em oração. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição a Ti, ó Santa Vó Rosa, divina fonte de inspiração, suplicamos-te, ó Santa Vó Rosa, tua graça e tua unção, para que estejamos sempre unidos num só Espírito, num só coração. Amém. Irmãos, neste momento todos nós teremos a oportunidade de levarmos agora o nosso pensamento aos céus, a Deus, e pedirmos aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Lembre-se, o Santo Irmão Aldo tem em suas mãos tudo de bom para nos conceder. Peçam a eles. Pode orarmos. Amém. Irmãos, vamos cantar agora o hino 118 do nosso inário. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, te louvamos em preces e cantos, pela unção celestial.
irmãos, eu quero, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, agradecer a presença de todos, principalmente a sua reverência, sua devoção, o silêncio que tiveram para com esta reunião. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo retribuam com bênçãos a todos. Vamos agora, irmãos, orar, encerrando a nossa reunião. Santíssimo Deus e nosso Pai Celestial, ó Deus, estamos nós aqui ao término de mais esta reunião, onde podemos sentir a Tua bênção, a Tua graça, a Tua sabedoria recair sobre nós, nos ajudando, ó Pai, a sermos um povo realmente vencedor aqui na face da terra. Basta para isso darmos crédito aos ensinos, às palavras dos Teus servos, da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. Portanto, ó Deus, nós apresentamos ao Senhor, ao Teu Divino Espírito Santo, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, ao Senhor e também ao Teu reino. Ao Senhor, a Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, também honramos e glorificamos ao Senhor, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o nosso Espírito Consolador, e ao Senhor, Santo Profeta Irmão Aldo. Cremos que o Senhor, neste momento, está ouvindo as nossas orações, está ouvindo os nossos pedidos. E sabemos, ó Santo Profeta Irmão Aldo, que o Senhor recebeu de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, a missão de interceder junto a Deus em nosso favor, em nosso benefício. Portanto, aqui estamos nós, apresentando ao Senhor as nossas orações e as nossas preces. E pedimos ao profeta que o Senhor apresente a Deus, interceda diante do trono de Deus e Jesus, da Santa Avó Rosa, em nosso favor, em nosso benefício. Santa Avó Rosa bendita, neste momento, esses teus filhos fazem as suas orações. Pedem a tua bênção, a tua graça. Quem sabe muitos pedem mais fé, mais sabedoria, mais entendimento. Entrego em tuas mãos as orações e as preces de cada um deles e suplico que a senhora ouça e atenda. Me lembro também, Santa Avó Rosa, agora, dessas criaturas cujos nomes foram escritos e depositados sobre este altar. Quem sabe muitos passam por momentos difíceis, por lutas, e aqui pediram para que trouxessem os seus nomes, para serem alcançados pela tua bênção, pela tua graça. Me lembro também, a Santa Avó Rosa, de muitas criaturas, muitos que às vezes nos pedem, para que na hora das nossas orações, lembrássemos dos seus nomes. E neste momento eu me lembro e peço também em favor deles, e suplico que a senhora os ajude, dê a eles alívio das suas dores, dos seus sofrimentos. E por tudo, Santa Avó Rosa bendita, neste momento, pelas bênçãos que cremos que está nos dando, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela presença de santos e anjos que cremos que aqui estão conosco, nós te agradecemos. Agradecemos ao Senhor, Santo Irmão Aldo, ao Senhor Jesus, nosso Mestre, a Mãe Virgem Maria, a Deus e ao Teu Divino Espírito Santo. Amém.